Olá, querido aluno do quinto ano. Vamos hoje a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós faremos as atividades da página 250 a 252. Abra sua apostila na página 250 para lermos junto o texto As projeções cartográficas. Primeiramente, o que são projeções cartográficas? A cartografia está relacionada aos mapas. Nós vamos ler um textinho e observar algumas imagens que falam sobre isso. Vamos lá? Diferentes projeções cartográficas foram desenvolvidas para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano, mapas e cartas, cada uma priorizando determinado aspecto da representação, a dimensão, a forma e etc. É importante ressaltar que não existe uma projeção cartográfica livre de deformações, devido à impossibilidade de se representar uma superfície esférica em uma superfície plana, sem que ocorram extensões e/ou contrações. As projeções cartográficas são classificadas principalmente quanto à superfície de projeção e às propriedades. Quanto às propriedades, podemos minimizar, ou seja, diminuir as deformações ocorridas pela planificação da superfície terrestre no que diz respeito às áreas, aos ângulos ou às distâncias, mas nunca aos três simultaneamente, ou seja, aos três ao mesmo tempo. Os exemplos abaixo mostram a possibilidade de alterar as projeções para o Brasil de acordo com as propriedades. Então, agora nós vamos ver três tipos de projeções que colocam em destaque o nosso país, o Brasil. Nós temos projeções equivalentes do nosso país, a projeção conforme e a projeção equidistante. Vamos ver o que é cada uma? Aqui, nós vemos que nós temos a projeção cartográfica do Brasil, em que as áreas elas não foram alteradas. Nós chamamos isso de projeção equivalente. Veja só, a projeção equivalente ela também recebe o nome de projeção de igual área. O que é essa projeção equivalente? São projeções de mapas que mantêm a área constante em toda a sua superfície. Então, nós conseguimos perceber aqui a área do nosso país. Ela não foi alterada. A projeção conforme, se você comparar as duas projeções, você vai verificar que na projeção conforme, os ângulos eles não são alterados. O que é a projeção conforme, então? É toda projeção cartográfica cuja escala, que vocês aprenderam lá no quarto ano, é independente da direção, considerada. Então, em consequência disso, os ângulos em torno desse ponto, eles são sempre conservados. Depois nós temos a projeção equidistante. Equi é um prefixo para igual. Então, é uma projeção que mantém a mesma distância. Como aqui diz, não altera os comprimentos. É uma projeção cartográfica que tem um foco. Geralmente essa projeção cartográfica, ela vai focar em um oceano, em um continente, em uma área, e nesse caso aqui, ela está focando no nosso país, no Brasil. Então, ele mantém a mesma distância. Na verdade, isto é um conhecimento que não exige, neste momento, aprofundamento, mas nós estamos estudando esses tipos de projeção com um único objetivo. Pense você, a que sólido geométrico que nós vimos nessa unidade, o planeta Terra se assemelha? O nosso planeta se assemelha a uma esfera, não é mesmo? Por que nós estamos discutindo esse texto e falando sobre isso? Para que vocês percebam que, justamente se tratando do planeta Terra, que tem uma forma geométrica semelhante à de uma esfera, nós não conseguimos planificá-la. Nós não conseguimos, então, planificar uma esfera, que é exatamente o formato do nosso planeta. Então, para isso, nós fazemos projeções. Nós tentamos fazer, através das projeções, a representação da Terra em um plano, ou seja, que são os mapas e as cartas. Por que, então, não existe projeção cartográfica do planeta Terra que seja livre de deformações, como o próprio texto diz?
Justamente porque é impossível nós representarmos uma superfície esférica como uma superfície plana. Você vai responder agora os exercícios que constam na página 252. Então, responda a que formato o planeta Terra se assemelha, por que foram desenvolvidas as projeções cartográficas e por que não existe uma projeção cartográfica do planeta Terra que seja livre de deformações, o que nós acabamos de falar. Agora você vai observar as imagens das projeções que estão aqui na página 250 e 251 e vai relacionar o tipo de projeção à propriedade da figura que ela visa preservar. Então, nós falamos que tem uma projeção que preserva o comprimento, uma projeção que preserva as áreas e outra projeção que preserva os ângulos. Então, relacione. Agora, preste atenção. Nós vamos conversar sobre a seguinte questão. Existe uma projeção destas que nós vimos nesse texto que seja mais correta do que as outras? Como nós vimos, cada tipo de projeção objetiva ou visa preservar uma propriedade, não é mesmo? Uma visa a preservação do comprimento, outra visa a preservação da área e outra visa a preservação dos ângulos. Então, nós podemos concluir que não existe um tipo de projeção que seja mais correta do que as outras, pois cada projeção serve para representar o globo terrestre de acordo com um objetivo diferente. Então, para cada objetivo, nós temos um tipo de projeção. Então, nós podemos concluir que não existe um tipo de projeção que seja mais correta do que as outras, certo? Responda à página 252, faça a autocorreção, confira o gabarito e qualquer dúvida, procure-nos. Um super beijo e até a nossa próxima aula.